Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos na casa do Mestre. Boa noite também aos nossos amigos, amigas da internet que fielmente nos acompanham todas as quintas-feiras. Nosso muito obrigado. Sintam-se em casa. Mais uma vez, nossos queridos, vamos começar com os nossos recados, né? Todas as quintas-feiras, no mesmo horário em que inicia nossos estudos, nós já estamos há algumas semanas oferecendo a evangelização infantil. Então é importante, né? Além de convidar os nossos parentes, os nossos amigos, nossos vizinhos, que queiram ouvir um pouco da palavra do Cristo, dos seus ensinamentos, convidem-os. E às vezes a preocupação é que eu não tenho com quem deixar as crianças, né? Aquelas são muito bem-vindas. Então, enquanto os pais, os parentes têm condição de sentar aqui com calma, aproveitar desses momentos, né? As crianças passaram ali por um ensinamento lúdico, para que elas já comecem no caminho do aprendizado, né? Também nós temos um outro dia de estudos, todas as terças-feiras, nós realizamos de forma online. Então, nas nossas redes sociais, procurem pelo Flávio, ele vai lá, adiciona no grupo. Nós estamos estudando as obras do André Luiz, tá? Estamos estudando agora os missionários da luz. Então, às vezes também a gente tem a dificuldade de sair de casa por alguns motivos de locomoção, mas uma santa oportunidade do aprendizado. Lá a gente aprende junto, tem condição inclusive de estar dentro de casa. É um momento que, estando em oração e aprendizado, a gente acaba trazendo também benefícios para o nosso lar, né? Muito bem. Como de costume, vamos fazer uma breve leitura. Pai, perdoai-lhes, o livro do perdão. Não exijas. Repara no material humano com que Jesus procurou trabalhar, lançando os alicerces do Rei Divino sobre a face da terra. Os apóstolos eram homens sem nenhuma cultura acadêmica ou expressão social. O seu séquito era constituído por pessoas tão humildes e simples que eram rotuladas de pobres de espírito. Os que, mais de perto, puderam testemunhar-lhe a grandeza a fim de testificá-la para a posteridade foram os doentes e os obsessos, que ele próprio curara. Em meio aos poucos amigos que tiveram suficiente coragem de acompanhá-lo no derradeiro instante do Calvário, além do mais jovem dos discípulos, estavam 4 pobres senhoras, entre as quais se destacava a figura abençoada de sua mãe. A responsabilidade da auspiciosa notícia de sua ressurreição por mensagem vivificadora do cristianismo nascente coube à marginalizada irmã da qual ele havia expulsado 7 gênios das sombras. Assim, não exijas que os teus companheiros de tarefa possuam atributos e qualificações que muitos dos seguidores de Jesus também não possuíam. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga que nesse instante, já horas atrás, já iniciou os trabalhos, acolhendo a todos os nossos irmãos que vieram em busca de luz, de amparo, de socorro, para que cada um de vocês tenha tranquilidade, se conectar com Ele, se libertem das preocupações do dia a dia, dos problemas do cotidiano, esvaziem suas mentes, seus corações e aproveitem a oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Jesus, cair em tentação, mas nos livra, nos ampara e nos protege. Nós vamos continuar os estudos do livro Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de pecado e punição. Mais uma vez o nosso amigo Tiago nos aprecia com a sua presença. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração, em cada mente, que cada um consiga o que veio aqui buscar. Principalmente as virtudes, a reforma íntima, não é? A paz de espírito e a serenidade. Parabenizo também, cumprimento os nossos amigos pela internet que nos assistem, nos acompanham. E hoje, como bem o Gustavo falou, a gente vai falar sobre o capítulo 13 do livro Boa Nova, que é intitulado Pecado e Punição. Esse capítulo, ele começa com aquela história que acredito que a maioria de vocês já conhece, que é aquela mulher pecadora, que Jesus tinha acabado de fazer as pregações dele, estava lá na praça junto com os discípulos, né, e com o povo ali que estava acompanhando, e aí nisso, de repente, a multidão chegou com toda aquela algazarra, toda aquela bagunça, trazendo uma mulher que teria sido pega em adultério, em pecado, uma prostituta que foi pega em pecado e adultério. Aí os judeus começaram a inflamar, falaram: Jesus, trouxemos aqui uma pecadora e o que o senhor vai fazer com ela? A lei manda que a gente apedreje, a lei antiga, né, judaica. E aí, o que faz? O que o senhor vai fazer? Ou seja, imbuíram ele como se fosse um juiz, colocaram ele numa situação, né, uma saia justa, que ele iria decidir sobre aquele destino da mulher. E Jesus, muito inteligentemente, né, e muito sabiamente, ao invés de entrar em detalhes, em perguntar se ela tinha pecado, se ela não tinha pecado, se era verdade, se não era, ele lançou a seguinte questão para aquele pessoal que estava ali acusando aquela mulher. Todo mundo inflamado, né? E a mulher chorando, desesperada, o cabelo todo desarrumado, né? Já imaginando que ia suceder o pior com ela. Aí perguntaram para ele, ele falou: bom, já que é assim, né? Quem estiver isento, sem pecados, atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça e continuou escrevendo no chão, que ele estava escrevendo lá, e deixou a coisa rolar, como se diz. Aí, passado um certo tempo, Jesus levantou, né, os olhos, tal, viu, cadê o pessoal? Cadê aquela multidão que estava acusando a mulher? Praticamente todos tinham sumido, todos tinham ido embora. Ficaram só os discípulos e ficaram Jesus, né, e a mulher. Aí ele falou: fulana, cadê os teus acusadores? Cadê o pessoal que te condena aqui? E aí ele falou: bom, se não te condenaram, né, eu não vou te condenar também. Quem sou eu para te condenar? Não vou fazer isso. Vá e não peques mais. Só te dou esse conselho: vá embora e não peques mais. A mulher ficou totalmente agradecida, né, pelo olhar, aliviada de ter sido salva. E um pouco antes, quando Jesus lançou essa questão, né, para os acusadores, toda aquela multidão que estava inflamada já se aquietou e começou a ficar ensimesmada. Falou: peraí, pôs aquelas pessoas a pensarem, né? Será que eu não tenho pecado nenhum? Será que eu não cometo erro nenhum? Eu posso atirar a primeira pedra naquela mulher porque eu sou puro, eu sou perfeito, não é? Então, ele já criou uma reflexão no pessoal que estava acusando. E o pessoal, quando caiu em si, né, os mais velhos saíram primeiro e ficaram os mais jovens, porque os mais velhos tinham mais pecados. Então ficou aquela lição, mas os discípulos não ficaram satisfeitos, né? João chegou para ele e falou: mestre, por acaso você não acha que ela merecia ser apedrejada? Ela não é uma pecadora?
Aí Jesus falou assim: olha, com que razão, com quais provas, qual certeza você tem que ela é uma pecadora? Por que você tem esse prazer em acusá-la, nem dizer que ela praticou aquilo lá? Por acaso você sabe o que está por dentro, o que está por trás dessa mulher? Né? A dor que ela sente, a necessidade que ela está passando, quais os motivos íntimos, de foro íntimo, que levaram ela à prostituição, àquela situação? Por acaso não teria sido maltratada pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos? Não é uma mulher faminta, uma mulher que deve ter sofrido muito. Como a gente vai julgá-la, né, se a gente não sabe o que levou ela a isso? E aí deixou essa lição para João. João ficou pensativo, né? Não, vamos ter uma misericórdia dessa mulher, vai saber, né? Não tinha pensado por esse lado. E não satisfeito ainda, resolvida essa parte, ele lança outro questionamento para Jesus. Mas Senhor, ela é pecadora, mas pela lei o Senhor não sabe que a lei antiga manda apedrejar? O Senhor não diz que tem que cumprir, né, a lei ceitil por ceitil, não é aquela questão, dai a César o que é de César? Porque Jesus tinha falado, né, que o que era do mundo material aqui da terra, a gente tinha que obedecer. As leis, os governantes, né, nós não tínhamos que burlar a vida social nossa, a vida legal, a gente tinha que fazer os nossos deveres, cumprir os nossos deveres. Então lançou esse questionamento, falou, mas do jeito que o Senhor está falando, então a lei não vale de nada. Aí Jesus também deu uma risadinha, né? Porque já sabia que vinham essas questões, sabia que aqueles discípulos estavam aprendendo ainda a doutrina cristã, né? Estavam se iniciando na prática das virtudes, e ele, já aquele espírito de escola, né? Já sabia de antemão o que ia ser perguntado e quais eram as dúvidas naqueles corações. E aí Jesus falou, olha, há muito tempo, né? A hipocrisia reina nesse mundo. Esse mundo dessa legislação, dessa lei. Quantos sacerdotes da lei, quantos magistrados, quantos filósofos não se prostituíram a alma por valores muito menores que essa mulher? E ninguém nunca falou nada, ninguém nunca apontou o dedo para essas pessoas, não é? Aí fala, o mundo está cheio de túmulos caiados. Aquela questão, branco por fora, tudo bonito, e podre por dentro. E isso é a mesma coisa hoje, né? Se a gente for traçar um paralelo, né? Dependendo da situação, as pessoas apontam o dedo na cara dos outros, as pessoas criticam, as pessoas julgam, né? E muitas vezes se esquecem de ver os próprios erros, de entender que ela mesma é a primeira pecadora. Né? E a depender da posição social da pessoa, né? A depender do dinheiro que tem, do poder, certos pecados são perdoados, né? As pessoas fazem vista grossa, as pessoas não julgam. Se for um político famoso, alguém que está fazendo coisa errada, as pessoas, até que tem algum escândalo, as pessoas fazem vista grossa. Agora o caso da prostituta, né? Se é um delinquente de crimes de menor valor, tal, mas que esteja mais próximo, as pessoas já são as primeiras a dedar, né? A primeira a apontar o dedo, a discriminar. Então isso se verifica até hoje, né? Da época de Jesus, e a humanidade continua praticando os mesmos erros. E aí Jesus veio nessa toada, falou, não, né? As pessoas são muito hipócritas, a sociedade é hipócrita, né? A lei fala isso, fala, mas porventura os tormentos íntimos dessa mulher, será que não são muito mais duros do que o rigor da lei? Será que as noites solitárias que ela passa, a dor que ela sente, né, o martírio na sua consciência, não ter uma companhia, não ter um amor de ninguém para acariciá-la, né, a fome que ela deve passar sozinha, as noites sozinhas que ela passa, será que isso já não é um tormento enorme para ela? Já não é uma punição grande? Né? Porque a consciência nos pune, né? Mesmo quando a gente aparentemente vê coisas erradas que passam ao largo da punição humana, né? Da lei humana, mas aquela pessoa que errou, que praticou o delito, ela sabe que ela errou. A consciência dela vai pesar, não é? Seja nessa existência, ou seja quando ela desencarnar, que ela vai ser cobrada por ela mesma, porque Deus também não vai julgar ninguém, não vai punir nem castigar ninguém. Nós mesmos
nos castigamos, né? Nós mesmos temos o desejo de reparação. Então Jesus jogou mais essa questão para João, falando: João, porventura o que ela sofre, o martírio dela é muito maior do que qualquer tribunal aqui humano poderia julgar, né? E a punição humana talvez seja muito pequena perto do que essa mulher sofre. E aí João compreendeu, né? João refletiu, parou e entendeu o que o mestre disse, que tinha que ter a fraternidade, a misericórdia, a benevolência, né? Que a gente estava, que aquela população, né, estava muito apegada, né, àquele rigor externo, àquela hipocrisia, que é o que nos move hoje, né? A gente sempre tem esse prazer, às vezes, de punir o outro, de chamar a atenção do outro, de criticar o outro, esquecendo os nossos próprios erros, né? A gente nunca erra, a gente sempre é perfeito, a gente não faz nada errado. Agora, o outro ali, a gente sempre vê a vida do vizinho, a gente olha o que o vizinho está fazendo de errado, né? Se ali tem barulho, se ali o lixo fica na calçada errado, tal, mas será que eu estou cuidando do meu lixo? Será que eu cuido da disciplina dentro da minha casa? Será que eu não ponho música alta? Será que eu não grito, que eu não falo palavrão? Então a gente muitas vezes se esquece disso. E naquela época a mesma coisa. Aí João entendeu, passou um certo tempo, né? Aí Jesus foi de Cafarnaum para Jerusalém num sábado. E lá ele curava, né, os paralíticos, os obsediados, né, os leprosos. Já tinha aquela fama, né, especialmente naquele tanque de Betsaida lá, que era tido como um tanque milagroso, porque ali Jesus fez muitas curas, né, muitos aparentes milagres, que a gente sabe que não é milagre, né? E ali Jesus chegou, primeiro que ele já sofreu aquele olhar, né, tipo inquiridor, um olhar meio julgador dos doutores da lei e tal, porque era um sábado, né? E o sábado não podia fazer nada, era um sábado de descanso. Foi lá que Jesus disse, né, que o sábado serve ao homem, né? E não o homem que deve servir ao sábado. Então a gente tem que ter os valores corretos da nossa vida. Já deu uma lição de moral também. E aí lá começaram a ver as curas, aquelas pessoas gratas a Jesus, tal. E aí foi a vez de Tiago, outro filho de Zebedeu, que chegou e falou: mestre, mas tanta gente doente, né? Tanta gente aqui paralítica, leprosa, com outros tipos de doença, mas Deus é tão punitivo assim, por que Deus faz isso, né? Acontecer isso, tanta gente sofredora? Por acaso Deus não tem uma misericórdia, não tem dó, não tem amor por seus filhos, por suas criaturas, não é? E aí ele falou: claro que tem, né? Deus não pune ninguém, Deus quer o bem da humanidade, quer que a humanidade vença, quer ver todos felizes, Ele tem um amor incomensurável por todos nós, né? A grande questão é que essas pessoas estão colhendo aquilo que plantaram, né? Elas são produto da sua própria ação do passado. Então, elas mesmas, pela sua própria consciência, pelos erros que cometeram, estão passando por essas situações. Elas criaram isso. Deus não criou nada, Deus não puniu, não julgou, não fez nada disso. Então, são pessoas que foi dado a oportunidade do Evangelho, a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de praticar a caridade, mas escolheram aquele outro caminho, né? O caminho da facilidade, o caminho da egolatria, o caminho do orgulho, do egoísmo, e se desviaram da senda cristã, né? Não seguiram a lei de Deus. E hoje estão nessa situação, mas por culpa exclusiva delas, né? Elas estão reparando o que fizeram, porque elas escolheram isso, porque elas querem estar quites com a lei divina. E aí Tiago entendeu mais uma vez e se lembrou nesse momento do que tinha se passado há pouco tempo atrás com aquela mulher adúltera, que foi pega, né? Que Jesus, ao momento que ele a perdoou, não a julgou, não apedrejou, né? Ele estava sabendo que ela mesma iria querer reparar, né? Que ela ia sofrer internamente um processo de culpa, um processo de cobrança da consciência dela, e que ela amanhã estaria reparando o erro, né? Não precisaria de alguém apedrejá-la, alguém matá-la, né? Alguém encarcerá-la naquele momento, açoitá-la, porque ela mesma ia participar desse processo, ela ia querer um dia se melhorar, né? Ela ia sentir todo o peso das iniquidades e dos erros que cometeu, e ela ia querer trilhar um dia o caminho do bem, e para isso passando por provas,
e por expiações. E aí foi outra lição. Então, quer dizer, Jesus sempre dava oportunidade, né, para quem o acompanhava de ensinar. Tudo era motivo de ensinamento, tudo era motivo de aprendizado e de praticar essas virtudes no dia a dia, né? Não era num templo, ele não falava isso num templo, ele não estava banhado de ouro, num lugar todo chique e tal, não, ele falava ali na multidão, enquanto estava acontecendo as coisas. E nisso, logo em seguida, né, que ele falou isso para Tiago, ele chegou e um dos paralíticos que foram curados, ele saiu lá da fonte, lá de Betsaida, né, e foi para um templo. E aí o paralítico estava falando maravilhas dele. Olha como eu fui curado, como eu sarei, esse homem santo, milagroso, tal. Estava todo contente. E aí Jesus aproveitou e falou, bom, sois curado, né? Vás e não peques mais para que não te sucedas algo pior. Aí deixou sedimentada essa lição, mostrando para João, para Tiago, que não havia dúvidas a conduta que ele teve com a mulher adúltera, que tudo isso era um processo de ensinamento, que tudo estava dentro das leis divinas, não é? Que a própria lei divina faz com que a gente conserte o nosso caminho. Nós mesmos, quando estamos fora da lei de Deus, nós nos sentimos mal, deslocados. Não é? Nós vamos buscar, se a gente não vai buscar agora, todo mundo tem seu livre-arbítrio, a gente sabe muito bem disso, ninguém aqui está querendo doutrinar ninguém, não é para impor nada para ninguém, é apenas uma reflexão, um esclarecimento de que mais cedo ou mais tarde o nosso destino é ser feliz, né? É ser amor, é ser caridade, nós somos filhos de Deus, isso é uma verdade. Pode ser o pior criminoso, a pior pessoa que a gente conheça, é um irmão nosso, é um filho de Deus. É difícil aceitar isso, né? A gente vê as barbaridades que a gente vê no mundo acontecendo, mas essa pessoa é meu irmão? Essa pessoa será que foi criada junto comigo, né? Foi criada do mesmo Pai, o mesmo Deus que o criou? Sim, foi, está desviado do caminho, escolheu um caminho totalmente errado pelo seu livre-arbítrio. Um dia, que a gente não sabe quanto vai demorar, vai precisar ele reconhecer os erros, ele se arrepender e ele se predispor a reparar esses erros. Um dia ele vai ser um espírito puro, um dia ele vai se despir de todas essas imperfeições. Assim como nós que estamos aqui, né, estudando, ouvindo a palavra, refletindo, lendo, aprendendo, estamos buscando já, né? Nós já erramos muito no passado, certamente, demais. Hoje a gente já erra menos, né? Hoje a gente já encontra um caminho onde a gente busca um lenitivo para as nossas dores, né, para a nossa reforma íntima. A gente sabe que guia a gente deve seguir. A gente não está mais perdido, né? A gente não está numa noite nas escuras, no meio de uma mata escura, sem lanterna, sem nenhum farol, sem nada que ilumine. A gente tem um farol do Evangelho. A gente sabe que se a gente seguir o Evangelho, a gente está bem. A gente está trilhando um caminho de paz, um caminho de felicidade, um caminho de purificação e de se despir de todo esse tipo de problemas da vida, né? Porque se a Terra hoje é isso que é por nossa questão, né? Nós estamos aqui merecedores do planeta, o planeta de provas e expiações, que é uma grande escola para todos nós, né? Nós, espíritos imperfeitos, necessitamos dessas expiações, dessas provas, para conseguir melhorar nossa posição, para a gente subir. Se nós não precisássemos estar aqui, não estaríamos mais, estaríamos em outros mundos de regeneração, ou até melhores, né? Mundos ditosos, mundos celestes. Mas se estamos, é porque merecemos. Somos alunos reprovados, somos alunos que ainda estamos bem no início da carreira escolar, da carreira de aprendizado, mas estamos buscando. O importante é isso, a gente sair do caminho do mal e entrar no caminho do bem. Se a gente vai conseguir fazer tudo nessa vida, não vamos conseguir. Ninguém consegue fazer, porque a gente tem muita coisa para acertar. Mas um pouco que a gente melhorar, a gente vai dar um salto muito grande no nosso progresso, no nosso adiantamento. E aí vamos ter outras oportunidades, milhares, milhões de oportunidades para continuar fazendo bem. E aí galgarmos as posições que merecemos, né? Que o Pai Celeste nos quer bem, nos quer espíritos felizes, alegres, né? Espíritos que não sofram mais pelo frio, pelo calor, pelas doenças, né, que não precisa de um corpo de carne que envelhece, que vai dando problema, vai dando
todo tipo de degeneração. Então nós estamos sujeitos à lei da matéria quando estamos encarnados e sofremos as consequências disso, né? Nosso espírito, ele é castigado pelo que a gente sofre no mundo aqui material. E aqui é a oportunidade do refazimento, é a nossa escola, né? E aí o Cristo faz uma analogia que todos somos filhos de Deus e todos nós temos a fagulha divina dentro de nós e nosso coração. Nós somos como herdeiros de Deus. Vamos pensar assim ao nosso olhar mundano, né? Todos nós recebemos um quinhão divino de herança, como se fosse uma herança. Alguém faleceu, nós vamos receber um imóvel, algum bem que a gente tem para herdar. Só que uns tomam posse da sua herança, são os que tomam o caminho do bem, são os que fazem o bem, são caridosos, amorosos. E outros trocam aquela herança que receberam por coisas erradas, por facilidades, né? Por facilidades diversas do prazer, do dinheiro, do ego, do egoísmo, do orgulho, tudo que a vida nos oferece, né, de tentações materiais, em qualquer sentido que vocês pensarem, e são vários, né? Não vou nem ficar falando aqui porque todos nós sabemos o que a vida nos oferece aí fora de tentações. Então, aqueles que vão para o caminho do mal são herdeiros que não tomaram posse do seu quinhão divino, entregaram o seu quinhão em troca de besteira, né? Em troca de coisas fúteis, de coisas que vão passar logo, né? Coisas que têm valor aqui nessa existência, mas que depois, quando a gente deixar o corpo, a gente não vai levar para lá, não é? Nós não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar dinheiro, não é? Não vamos levar esperteza nossa, tudo que a gente faz de errado, não, a gente vai levar os conhecimentos, as virtudes que adquirimos no nosso espírito. Caixão não tem gaveta, né? Não tem cofre, e se tivesse também não ia servir para nada, a gente não ia tomar posse desses bens do outro lado da vida. Chegamos lá do jeito que a gente nasce sem roupa nenhuma, a gente nasce pelado, não é? E nós vamos do outro lado da mesma forma, né? Vamos deixar essa roupa, vamos deixar tudo que a gente tem, o celular, carteira, tudo vai ficar por aqui. A gente vai chegar lá de alma despida, de espírito despido do corpo. E aí, o que eu tenho para trazer de bom? Qual vai ser? Fica à vontade. Mas a pessoa, quando morre, ela continua com o mesmo rosto, não existe mais rosto? Existe o rosto, sim. Aí tem a questão, continua. Aí você tem o seu perispírito, que é uma forma semimaterial, que é essa forma do meu corpo. Por exemplo, se eu desencarno agora, vocês vão me conhecer como Tiago, como vocês estão me vendo agora, né? Aí são outras questões que você pega. Às vezes, se eu tenho várias existências, você vai me perguntar como eu me apresentaria por pessoas que não me conheceram como Tiago, me conheceram como Maria há 2000 anos atrás, um exemplo. Para essas pessoas que conhecem o meu espírito como Maria, eu consigo lá na espiritualidade, se eu tiver um certo adiantamento, me apresentar como Maria, para quem me conheceu encarnado como Maria. Mas a tendência é assim, eu tomar a última forma que eu tive, né? Então, por isso que a gente vê muitos relatos de videntes que veem as pessoas vestidas com roupas, né, da época que era rei, né, de época de castelo. Então, a pessoa estava com uma roupa de rainha, uma túnica, assim. Mas hoje a gente não usa mais essas roupas, né? Mas era a roupa, a vestimenta que aquele espírito estava usando na época que ele desencarnou. Às vezes pegar uma pessoa que desencarnou na época do descobrimento do Brasil, imagina, e não reencarnou mais, está lá no mundo espiritual, como que ele iria se apresentar hoje, né, para um vidente, para um médium? Ele se apresentar com aquela imagem que ele teve da última vez, não é? Então, por isso que há aparições de espíritos de mais diferentes modos, né, de mais diferentes aparências, vamos dizer assim. Eu já vi uma moça na minha cama, eu sei que ela era morena pela cor do cabelo e com uma roupa branca parada de pé. Certo. Certamente é aquela imagem que aquele espírito apareceu para você. Então ele pode... Só que o meu travesseiro estava cheio de sangue e demorou para eu gritar, né? Certo. Para reagir, né? Eu colocava a coberta na cara, tirava a mulher de pé lá. Aí eu consegui gritar, quando eu consegui gritar, eu lembrei, muitos anos, velho. O meu colchão estava cheio de sangue. Só que não tinha uma gota de sangue do nariz, nem boca, nada. Certo, era algum outro fenômeno, né?
São fenômenos aí para você estudar, fazer os cursos, fazer o tratamento espiritual para ver se você tem mediunidade, qual que é esse tipo de fenômeno que acontece, né? Eu saio correndo do movimento. Certo. Você está no lugar adequado, então. Você veio à casa. Porque não existe nada de mistério, são apenas coisas que a gente não conhece. Tudo que parece que é sobrenatural, não existe sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que a gente não conhece. Né? Quando você conhece, imagina aqueles povos antigos que viam um raio, imaginava que estava terminando, que era a ira dos deuses, que queria castigar. Depois a gente viu que é fenômeno meteorológico. Hoje a gente sabe porque tem trovão, porque tem raio, né? A gente sabe estudar os fenômenos, com a ciência a gente descobriu. Amanhã, muitas coisas que hoje parecem prodígios, amanhã não vão ser mais. Amanhã vão ser naturais. Então tudo tem uma explicação. Agora, tem leis que a gente não conhece e fenômenos que a gente ainda não conhece. Então fala que é coisa do outro mundo, é sobrenatural. Nós somos espíritos encarnados. Então a gente tem medo às vezes, né, de espírito e tal, mas não, nós somos, né, também. Nós não somos outra coisa. A única diferença é que nós estamos dentro de um corpo de carne e tem os espíritos que estão no mundo espiritual que não tem um corpo de carne. Então essa é a diferença. Mas voltando a terminar a nossa lição. Então, Jesus deixou essa lição para todo mundo. A questão de que cabe a cada um fazer a sua retificação. Né? Cada um tem uma estrada aberta à sua frente, um livro aberto à sua frente, em que a gente vai fazer o nosso amanhã. Nós vamos criar a nossa história futura, né? Ninguém vai nos modificar, ninguém, nem doutrina nenhuma, nem local que a gente frequente. Nós vamos saber fazer a nossa reforma íntima. E aí, na mulher pecadora, ele quis dizer isso para os apóstolos. Ele mostrou que ela um dia ia se arrepender e um dia ia ter a mudança dela. Não precisava ninguém questionar, ninguém apontar o dedo, né? E Jesus, sem a gente perceber, ele criou com isso, com esse exemplo de fraternidade, de misericórdia, uma mudança na legislação do mundo, nos poderes constituídos, nos governos, porque em Roma é o lugar, algumas épocas, que foi aonde a crueldade, tudo foi levado ao fundo do poço, né? Então lá tinha aqueles espetáculos em que os escravos eram jogados às feras, às vezes por uma falta pequena. Tipo, comer um pedaço de um bolo que não era para comer na casa do seu senhor, lá do seu superior, e aí qualquer besteira era motivo de aqueles espetáculos públicos. Nessa mesma lição tem uma referência de que uma vez, num aqueduto, perto da Via Ápia em Roma, foram mortos 30.000 escravos, crucificados de uma vez só. Então, para vocês verem a banalização, né, das reprimendas, dos castigos, dos exemplos. Então virou uma coisa assim que, sabe, não dá valor para a vida. Se você não tivesse os títulos, né, da sociedade, nem gente você era considerado como se fosse um animal. Então olha o que a gente evoluiu nessa parte, graças a Jesus, né? O exemplo de Jesus trouxe essa mudança. Se hoje a gente tem as penitenciárias, temos a Fundação Casa, temos os locais quando a pessoa tem um problema mental, de medida de segurança, tem vários estabelecimentos adequados para recuperação. A gente sabe que está muito longe disso, né? A realidade não é essa, infelizmente, das instituições que nós temos no nosso país aqui, mas o intuito é esse, a intenção é essa, né? É recuperar. Nós não temos pena de morte, né? Nós não temos pena de apedrejamento. Então, quando um juiz hoje lavra a sua sentença, mesmo que ele nunca tenha lido nada do Novo Testamento, não conheça nada, mal sabe ele que o que ele está aplicando ali teve como precursor Jesus, né? Essa lição termina que Jesus foi o grande reformador da criminologia, porque ele trouxe uma nova maneira de punição, né? Colocou a fraternidade entre nós, colocou a recuperação do delinquente. O delinquente, o pecador, ele é visto como um doente, né? Como uma pessoa que merece a atenção da sociedade, merece uma chance, né? E merece a oportunidade de se refazer. Que antes não era isso, era o olho por olho, dente por dente, né? Você cometeu isso, você vai sofrer a mesma pena. Você matou, você vai ser morto. Então não tinha perdão, não tinha benevolência, não tinha misericórdia. Então naquele exemplo longínquo da mulher
adúltera, da prostituta que foi pega em pecado, né? Nós temos reflexo na nossa vida de hoje. Né? E daqui para frente esperamos que seja melhor, porque a sociedade tem que evoluir. Né? Nós temos que melhorar os nossos processos, melhorar as nossas instituições, porque tudo é um progresso. Né? Não é só a gente que progride como homem, mas as instituições também progridem. Né? A sociedade vai progredir, porque a sociedade acompanha a nossa melhoria. Né? Nós não temos melhoria do planeta sem melhoria interna nossa. Nós não conseguimos, por meio de uma canetada, falar a partir de amanhã não existe mais ladrão, não existe mais corrupto, não existe mais estuprador. Não tem isso. Né? Vai acontecer isso o dia que as pessoas não mais cometerem crime, tiverem a consciência de que isso é errado, de que isso não vale a pena, de que isso é um desvio de caminho. E aí sim, vamos ter um mundo melhor. Espera-se, né, que a Terra vai para um planeta de regeneração, ainda vai demorar bastante. A gente fala que vai começar a entrar em 2057, mas começar a entrar, não é que em 2057, de uma hora para outra, vai acordar todo mundo santo, tudo melhorado, mas vai começar uma nova fase, né? E aí a gente vai ter, reencarnando aqui, espíritos de maior escola, espíritos que querem o bem, espíritos mais amorosos, e aqueles que não mais vibram com o planeta, não mais se condizem com a faixa vibratória, já vão sendo expurgados, vão reencarnando, vão para outros planetas, na mesma situação de prova e expiação, só que muito mais atrasados do que estamos hoje. E como a gente está no limiar da prova e expiação, passando para a regeneração, nós estamos aproveitando de vários progressos que já temos, né? Da medicina, a ciência, tudo mais rápido, né? Os tratamentos que nós temos para a saúde hoje, as condições de conforto, né? Que nós temos de tudo, de veículo, de casa, de construção, de tudo, já melhoramos muito, né? Agora imagina sair daqui para um lugar que não tem água encanada, que não tem energia elétrica, que não tem anestesia, que não tem cirurgia, que não tem hospital. Não é? Imagina que terrível que deve ser para nós que já estamos acostumados com esse progresso, com esse conforto, decair nessa parte material por falha nossa. Né? Para poder exercitar o amor, a caridade, exercitar a fraternidade, passando por dificuldades novamente, para elevarmos o adiantamento a esses mundos mais atrasados, para cumprir a nossa missão. Se a gente pode ascender diretamente para Cristo, né? Corretamente. Então, que a gente assim saiba aproveitar os momentos, né, que nós temos. A gente tem que aproveitar cada minuto, cada pensamento e vigiar e orar. Cristo falou, né, vigie primeiro. Tudo que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar, o que a gente vai principalmente falar, né? A gente fala muita besteira, ofende às vezes as pessoas. E orar. A oração é sempre o nosso remédio. A gente está com uma dificuldade, ore. Né? Eu não sei o que fazer da minha vida, estou com uma decisão para tomar agora, o que eu vou fazer? Faça uma oração, respira fundo, toma um gole d'água, antes de tomar qualquer atitude precipitada, faça uma oração que você, se não vai achar a solução, vai achar o caminho para buscar essa solução, para onde você deve buscar a solução do problema. E sempre quando a gente ora com fervor, com humildade, como o Cristo disse, né? Sabendo que o Pai pode tudo, qualquer momento a gente pode mudar a nossa situação. As pessoas se esquecem, né? Às vezes a pessoa está numa situação confortável e se acha prepotente, né? Acha que pode tudo, que nada o atinge, ele é maior que os outros, porque está vivendo num momento de tranquilidade, né? Está com muito dinheiro, está com a saúde perfeita, está com tudo tranquilo na família, tal. Mas esquece que está... E de repente pode morrer e largar tudo aí. Perfeito, de uma hora para outra. E pior, pode perder tudo. Pode amanhã está doente, acordar doente com uma doença incurável e vai ficar tudo aí. O que nós temos que fazer aqui na Terra é ser bom para uns aos outros, Sim. amarmos como Jesus nos ama. É isso daí, a lei é essa. Sabendo isso, a chave é essa. Parece tão simples que a gente erra, a gente não consegue fazer ainda. Mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Acabou. Se a gente entender isso de uma vez por todas e saber praticar, nós encontraremos a felicidade, encontraremos a nossa ascensão como espírito sem problema algum. Só que a gente... pegar só com Deus. Sim. Verdade. As coisas materiais sempre vão ficar aqui. A gente não pode dar mais valor às coisas materiais do que às pessoas. Né? Aquele ditado, a gente costuma, né, usar as pessoas e cuidar de coisas, né? Quando é o contrário. Né? A gente tem que usar as coisas e amar as pessoas. Né? Então a gente fica sempre essa lição, né, de Jesus, que cada um vai saber fazer a sua reforma. Não julguemos,
Não apedrejemos, porque a gente não sabe o que levou o outro a fazer aquilo, a chegar naquela situação. E isso Jesus deixou. E hoje a gente está assim graças a Ele. A gente tem esse progresso, tem o Evangelho. O pecado é o que nos traz de comum aqui. Todos nós somos pecadores de uma maneira ou de outra. A escola é a terra. E o Evangelho é a salvação. A única salvação que nós temos é o Evangelho. Se nós seguirmos o Evangelho, estudarmos, lermos, edificarmos sobre o Evangelho, não tem o que nos derrube, não tem o que nos enfraqueça. Vamos estar sempre fortes, firmes e com boa vontade, como disse o Cristo. Né? Tenha boa vontade. O que é essa boa vontade? É se dedicar ao próximo. É a caridade de se dedicar ao bem-estar do próximo. Então é isso que eu queria falar com vocês. É a nossa lição da noite. Agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Obrigado a todos que nos assistem também. Fiquem com Deus. Faz a oração? Vamos lá? Então vamos aproveitar esse ensejo, que nós já estamos aqui envolvidos pelos nossos amigos espirituais, elevando o pensamento aos benfeitores desta casa, que nos assistem, nos consolam, já nos trazendo as boas energias, o equilíbrio do corpo, do espírito e da nossa mente. Pai, obrigado pela oportunidade que nos destes nessa reencarnação, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia que nos fornece, e que a gente aprenda cada vez mais a conquistar o pão da nossa alma, o pão que vivifica, o pão que nos acende e o pão que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos afaste de toda a má influenciação espiritual, que nós tenhamos fé cada vez mais forte, confiando na sua providência, que nunca estamos desamparados, que sempre estamos amparados pelos amigos, pelos benfeitores, e mais ainda, somos filhos de Deus, que é o Pai perfeito e misericordioso de todo esse universo. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, e que saiamos daqui encontrando o que viemos buscar, mais leves, mais seguros, mais tranquilos e mais serenos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai. Que assim seja. Pegar uma água, chazinho, chá. Quentinho. Oi? Quentinho. Não? Tá ótimo. Obrigado, Tiago. Sempre apostos quando a gente precisa de você. Pessoal na internet, vamos terminando por aqui. Eu vou sortear os livros, como vocês estão longe, não vão poder pegar o livro, tá bom? Fiquem com Deus até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.